Fala, Celso, sem tramelas 48. Hoje um assunto com muito tabu, com muito desconhecimento da população em geral. Um assunto complexo, complicado, cheio de tabu, cheio de desinformação. Hoje nós vamos falar sobre Dia de conscientização sobre a AIDS. 1º de dezembro, lacinho vermelho aqui, né? É o dia de conscientização sobre a AIDS. Aí a gente viu que o ano ficou, cada mês ficou de uma cor, né? Agosto, não sei o quê, outubro rosa, novembro azul, setembro amarelo, lá. Dezembro seria o dezembro vermelho, por causa da questão da AIDS. Então vamos esclarecer algumas coisas. Durante todo esse processo de uns 50 anos, mais ou menos, do desenvolvimento dessa doença, muitos termos foram evoluindo, assim como a questão do tratamento foi evoluindo. Lá no passado, há uns 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás, você ser diagnosticado com o vírus do HIV era realmente uma sentença de morte. Tanto que nós vimos vários artistas famosos que definharam e morreram por causa disso, inclusive Fred Mercury, aquele excepcional cantor, né? Hoje, com os tratamentos que são oferecidos, e o Brasil desponta mundialmente como exemplo no tratamento dessa doença, é a questão dos coquetéis, né? Dos remédios que são dados pelo SUS de graça para a pessoa tratar. Quanto mais cedo a pessoa descobre que tem o vírus, mais fraco, vamos dizer assim, vai ser a medicação. Quem descobre bem no começo e ainda a quantidade de vírus está pequena no sangue, toma um comprimido que vale por 3, que é o efavirense, lamivudina e tenofovir, que é chamado de truvada, que é 3 remédios num comprimido só, né? Quem descobre, começa a tomar medicação num estágio mais avançado, a medicação já é mais forte, tem que ser mais potente. Tem casos de inúmeros comprimidos várias vezes ao dia, porque a quantidade de vírus no sangue está muito grande. Mas, descobrindo cedo, descobrindo no começo, fazendo o tratamento correto, os cuidados, a medicação, os cuidados com a saúde, a pessoa pode ter uma vida extremamente normal. Extremamente normal. Inclusive, muitas pesquisas científicas, não é pesquisas facebookianas, é pesquisas científicas de vários países, né? Dizem que quem toma a medicação corretamente, nos prazos, nos horários, aquela coisa toda, a possibilidade de passar o vírus é menor do que de alguém que não sabe que tem e está no começo do tratamento. Então, se você toma o vírus, você pode ter uma vida extremamente normal, né? Então, esse é o primeiro tabu, não é mais uma sentença de morte. Detalhe, se descobrir cedo, por isso a necessidade do autoexame, fazer aqueles exames que você fazem nessas... Esqueci a palavra, quando o pessoal vai aí nas praças fazer lá aquelas coletas, blá blá blá, fazer esse exame, fazer acompanhamento. O SUS dá no início acompanhamento psicológico, médico clínico geral, infectologista, remédio, toda aquela questão, né? Então é importante sim fazer o exame periodicamente para ver se por algum problema, principalmente quem tem uma vida sexual ativa com vários parceiros ou parceiras, tem que fazer exame, porque você não sabe. AIDS não tem sexo, não tem idade, não tem raça, não tem condição sexual, não tem nada. Não tem como você olhar para a pessoa e dizer ela está com AIDS. Não tem, não tem. É só o exame médico. Você aí pode estar convivendo com uma pessoa que tem o vírus HIV
E você não sabe, nem imagina. E aí vem um outro mito que nós precisamos especificar, explicar. Quem tem o vírus? Então a pessoa foi infectada pelo vírus HIV, né? Então o vírus está no corpo dela. Se ela toma a medicação, o vírus vai estar lá no corpo dela, mas uma quantidade tão pequena, mas tão pequena, que não aparece nem nos exames de sangue mediamente sofisticados, né? A quantidade é tão pequena que não aparece, né? Não quer dizer que por a pessoa ter o vírus, ela vai ter a doença da AIDS, né? A questão da síndrome da imunodeficiência adquirida. Não. Quem tem o vírus não quer dizer necessariamente que ela tem AIDS, tá? Tanto que até o termo aidético caiu completamente fora de uso, porque é um termo que se tornou preconceituoso, jocoso, complicado. Hoje em dia é soropositivo. Ou seja, a questão no soro dele, no sangue dele, é positivo a questão de ter o vírus. Uma quantidade mínima, ínfima, mas tem. Então, o termo correto hoje é soropositivo. Mais uma coisa para relembrar, que já se falava no passado e parou-se de falar isso. A AIDS não mata. Não vai estar lá no óbito da pessoa, na certidão de óbito, AIDS, morreu de AIDS. Não. Ela morreu de qualquer que seja a doença. A AIDS vai criando muitos vírus no corpo da pessoa. E por ter muitos vírus, estes vírus vão acabando com as defesas do corpo. As defesas que nós temos no nosso sangue, nas células, vão acabando com essas defesas, vai minando essas defesas. E qualquer doença oportunista, uma gripe, por exemplo, pode matar a pessoa, né? Então, é muito importante lembrar, é muito importante frisar: preconceito mata, AIDS não. É muito importante lembrar para todos vocês: façam um exame. Se você tem uma vida sexual ativa com parceiros ou parceiras diferentes, é importante fazer. Aquele marido, aquela esposa que pulam a cerca, né? Aquele namorado, aquela namorada, aquele ficante ou aquela ficante, dá umas puladinhas de cerca por aí. Você pode acabar pegando o vírus da AIDS de uma pessoa que você nem imagina que tenha, porque a pessoa nem sabe que tem, né? Você pode acabar pegando aquela pessoa e transmitindo para a pessoa que você ama, para o seu parceiro, para a sua parceira fixa. Então, muito cuidado. O número de infectados pela AIDS, pelo vírus da AIDS, tem aumentado em 2 grupos específicos e preocupantes. O primeiro são as pessoas com 40 anos ou mais, que têm uma vida sexualmente tranquila, mas que dão umas escapadinhas. Essas escapadinhas são extremamente perigosas. E outro número muito, mas muito mais preocupante ainda são os jovens dos 15 aos 25 anos. Eles perderam o medo, porque nós que temos 40 anos ou mais, nós vimos artistas, pessoas lá morrendo, sofrendo com a AIDS, com a coisa toda. Nós tínhamos aula de como usar a camisinha. Eu lembro, né, a vassoura ou a banana, colocando a camisinha ali para saber como usa. E nos mostrava aquelas imagens horríveis, das antigamente faladas DST, sífilis, gonorreia, cancromola, blá, 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 tudo aquilo. Nos deixaram com medo. E não tinha remédio. Então, nós tínhamos medo do vírus da AIDS, do vírus HIV. Hoje em dia não se tem mais medo, né? Hoje em dia você não vê mais um famoso, uma famosa lá morrendo da AIDS, sofrendo, definhando de AIDS. Você não vê mais. Hoje em dia você sabe, as pessoas comentam que se a pessoa tomar a medicação tranquila, né, certinho ali, ela vai ter uma vida tranquila, uma vida praticamente normal.
Então, perdeu-se o medo. Como perdeu-se o medo, não se cuida mais, não se previne mais. E a melhor maneira, a melhor não, a única, a melhor maneira de se prevenir da AIDS é usando o preservativo masculino ou feminino, camisinha feminina ou masculina. Então, não se usa mais, os jovens não usam mais. Acho ultrapassado, demodê, frescura, aquela coisa toda que eles sempre falam. Mas eles não sabem o problema que é. Tá? Então, essa é a idade dos 15 aos 25 anos, o número de casos no Brasil está aumentando seriamente, porque perderam o medo. Eu diria que perderam a vergonha na cara, mas os cientistas são um pouquinho mais comedidos nas palavras, eles dizem que eles perderam o medo. Então, é preciso, de novo, retomar essa conscientização do uso da camisinha, dos métodos contraceptivos, toda aquela educação sexual, que tem uma laia de políticos FDP, né, que não querem que se ensine nas escolas a educação sexual. Blá, blá, blá. Não está ensinando sexo, não se está ensinando sexo, está ou se estaria, ou se deveria ensinar educação sexual, prevenção de IST, não é mais DST, doença sexualmente transmissível, IST, infecções sexualmente transmissíveis. Se fosse ensinado corretamente os nossos alunos, o número de casos do vírus da AIDS na idade de 15 a 25 anos não estaria estourando do jeito que está por aí. E lembro, no atestado de óbito não vai estar lá escrito AIDS, vai estar lá escrito qualquer outra doença, mas não a AIDS. Então você nunca vai saber se a pessoa tinha ou não tinha. Então, lembrando, preconceito mata, burrice mata, AIDS não. Fica a dica, pense sobre, converse com a pessoa que você ama, que você gosta, que você curte, troca uma ideia. Se proteja, use preservativo, use camisinha. Axé para quem é de axé, Oxalá para quem é de Oxalá. Amém para quem é de amém. E namastê para quem é de namastê. Fala, Celso Centramelas, 48.